Bom, eu acho. Amados, a paz do Senhor Jesus. Por bondade, você que trouxe o exemplo bíblico, localize o livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 13. Por favor. Enquanto vocês localizam o texto, eu quero externar a Deus a minha alegria, a minha gratidão, de mais uma vez poder prestar culto de louvor e adoração a Ele, dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amados, estou muito feliz, porque alguns dias que Deus preparou para eu estar aqui, e cada culto que eu venho, eu escuto testemunhos que Deus está fazendo nesta casa de oração. Eu fico muito feliz que Deus está edificando, que Deus está prosperando, que Deus está dando crescimento a esta casa de oração. Embora nós deixamos se enganar muito, que achamos o crescimento, muitas das vezes nós achamos que algo está crescendo é quando há um volume de pessoa. Mas eu vejo o crescimento quando a pessoa está cheia de Cristo na vida. Aí há um crescimento. Esse é o verdadeiro crescimento do crente. Quando a pessoa ama estar na presença, quando a pessoa se esforça para estar na presença, que se dedica para viver a palavra. Então esse é o crescimento maduro, essencial para a vida do crente. Meus irmãos, livro de Neemias, capítulo de número 13. Já que estamos em reforma, vamos falar da reforma. Glória a Deus. Glória a Deus. Isto é muito bom. Já faz uns dias que esta palavra me persegue e eu persigo ela. Estamos nos perseguindo. Glória a Deus. Todos acharam? Naqueles dias leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram, marca isso, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição. Marque isso, meu irmão, isso aqui é muito sério. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa de Deus, do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe um depósito grande, onde dantes se depositava as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros. Marque isso: levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para o sacerdote ou sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porquanto no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isto muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Um pouquinho de retorno para mim, por favor. E ordenando eu, purificaram as câmeras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso.
Também entendi que os quinhões dos levitas não lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então entendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então toda Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Salomias, o sacerdote, e Zadoque, e o escrivão, e a Pedaías, chefe dos levitas. Também com eles Anã, filho de Zacur, e o filho de Matanaías, porque foram achados fiéis. E se lhe carregou a eles a distribuição para seus irmãos. Marque isso aí. A distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos batalhando para uma reforma essa cultural, reforma essa espiritual, reforma essa literal do templo. Então, quando nós falamos de reforma, há um certo medo, há um certo alvoroço. Fala, como que vai ser? De que forma que vai ser? De que jeito que vai ficar? Será que o mundo vai entrar na igreja? Será que Satanás vai congregar conosco? Será que então fica todo aquele alvoroço, achando que nós somos dono da igreja e que estamos passando por cima do dono da igreja para que vamos fazer a nossa vontade, comemorar o carnaval, comemorar a festa junina, e toda sorte de maledicência que Deus já nos libertou. O que Deus não consegue nos libertar é de nós mesmos. O que Deus não consegue nos libertar é da nossa má consciência, do nosso religiosismo ao extremo. Isso tem sido uma batalha de muitos anos, porque nós se apegamos a coisas que o homem criou e descartamos coisas que Deus ordenou. Nós pegamos afinco tudo aquilo que o homem pôs para nós, regrinhas bonitinhas, e fez nós como um cabresco, é aqui que vocês vão andar, e nós adotamos aquilo. Mas aquilo que Deus falou mediante a palavra, nós nem ligamos, porque nós não conhecemos o livro. Nós conhecemos aquilo que a massa de manobra faz conosco. E é por isso que nesta noite, mediante a isto, Deus tem me impulsionado. E eu estou já alguns dias estudando sobre todas as reformas. E eu falei por alguns dias sobre a reforma de Ezequias. E eu me deparei com essa reforma de Neemias. E isso me chamou muita atenção. Porque enquanto o povo estava paralisado para algo, o inimigo estava tomando um espaço dentro da casa. Enquanto o povo estava fixo com os olhos que não estava levando a lugar nenhum, o inimigo estava bagunçando dentro da casa de Deus. Então, o medo que eles tinham é do líder maior abrir as portas para que toda sorte de maledicência entrasse. Só que não foi pelo líder maior que entrou. Porque nessa época quem estava reformando era Neemias. Neemias, ele tinha começado uma batalha tremenda. Ele pôs a mão em algo que nem era dele, só pelo simples fato de ele fazer uma pergunta. Neemias faz uma pergunta no capítulo 1 para os seus irmãos: como que vão?
Como que vocês estão? Eles disseram: estamos em miséria e em pobreza ao extremo. Então, como Neemias recebe essa informação, Neemias se compadece do sofrimento do próximo. É isso daqui que muitas das vezes falta para nós. Porque os religiosos não se compadecem. Os religiosos, a primeira fala de um religioso: vamos orar. A primeira fala de um religioso, quando você fala para ele da sua extrema necessidade, o religioso fala assim: vamos. Tem coisas que nós não precisamos orar, meus irmãos. Se eu estou vendo que o meu irmão está passando por uma grande dificuldade, eu não preciso orar, eu preciso ajudá-lo. O que Neemias fez? Ele se compadeceu, ele chorou. Ele chorou, pastor, mas o texto diz que ele orou e jejuou, mas não foi pelos irmãos, foi para como ele iria chegar até o rei para pedir recursos para levar para Jerusalém. Então não adianta nós termos cara de piedade, sendo que o nosso coração não é piedoso. Não dá para ter uma cara de piedoso, sendo que a minha essência não tem piedade. Sendo que o verdadeiro evangelho é se compadecer do próximo. Então Neemias, ele pega para ele se compadece, então ele vai orar e jejuar para chegar até o rei, porque ele sabia que Jerusalém precisava de muitos recursos, Priscila. E ele chegou até o rei. Quando o rei olhou para ele, disse: por que tu está assim? Ele disse: porque estou em miséria, os meus irmãos. O lugar que os meus pais foram sepultados, estou em miséria. E o rei libera para ele recursos, cartas, para que ele tivesse liberdade para reconstruir, para ajudar os seus compatriotas. E aí Neemias começa essa grande obra, essa grande batalha. E Neemias agora ele tem uma sensibilidade que quando ele chega em Jerusalém, ele faz um mapeamento em Jerusalém. Quando ele chega lá, ele disse: é aqui que nós vamos fazer, mas deixa eu dar uma olhada. Então ele faz um mapeamento, porque ele falou assim: aqui que eu vou marcar o território. Este lugar aqui é o lugar que Deus entregou nas mãos de vocês aqui do Jardim Santana. E aqui você tem que marcar o território, dizendo: se Deus colocou nós aqui, a chave do mundo espiritual está conosco aqui. Porque existe uma grande batalha, uma grande peleja, que muitas das vezes nós não damos a devida atenção. Existe uma batalha espiritual tão terrível, e que a igreja não entende isso, ou fecha os olhos para não entender, porque está tão presa em outras coisas, que não consegue entender que Deus deu o Jardim Santana nas nossas mãos, para evangelizar e para estabelecer o reino de Deus aqui. E como nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui? Usando as ferramentas do reino. E quais são as ferramentas do reino? Poder e glória. O reino precisa ser manifesto aqui. Como que nós vamos atrair? Como que nós vamos mostrar na demonstração de fé e implantar o reino aqui no Jardim Santana? Quando o povo vê que aqui está acontecendo algo diferente. Eu falei no início da minha fala, eu tenho ouvido o que Deus está fazendo aqui. Eu tenho visto o que Deus está fazendo aqui. Isso é manifestação do poder do reino de Deus sendo instaurado aqui. E o que é o poder do reino? Para que serve? Você lembra quando João Batista foi preso?
e ele está preso, e ele mandou avisar Jesus, se era Jesus mesmo, o enviado que estava pregando sobre o reino. Aí Jesus falou para ele assim, fala para João Batista a demonstração do reino que está acontecendo. E qual que é a demonstração do reino? Fala para ele que o reino está sendo implantado aqui. A mesma mensagem que ele pregava, arrependei-vos que é chegado o reino, eu também estou pregando com demonstração de sinais. Fala para ele que o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda. Só que como nós fazemos isso? Quando nós acreditamos piamente no reino. Você não acredita que Deus te chamou para você vir aqui toda terça, toda quinta e ficar assim me olhando, ouvindo mensagem, ou glória a Deus, aleluia, e volta para tua casa, você vem na terça de novo, e vem na quinta de novo, glória a Deus, aleluia, e é isso? Você acha que o reino de Deus se resume nisso? E por que nós não estamos vivendo isso ainda? Pergunta, por que não estamos vivendo? Pergunta. Porque nós estamos preocupados. O que será que vai acontecer com a igreja? Essa reforma. Será que a irmã vai vir de calça? Será que a outra vai vir de brinco? Será que a outra vai vir de batom? Será que a outra vai não sei o quê? Aí nós estamos preocupados com coisinhas que o reino está dizendo, não tem nada a ver a luta deles. Tem nada a ver a luta deles. Eu estou olhando para o pecado deitar na igreja. Não. O pecado não se combate com oração. O pecado se combate com isso aqui, Quanto mais você conhece isso aqui, isso aqui vai te dar força. Pastor, o pecado não se combate com oração, pastor? E como que é? Você viu José dobrando o joelho dentro da sala lá, do quarto lá da mulher de Potifar, dizendo, filha, calma aí, você é muito bonita, você é muito sensual, deixa eu dobrar meu joelho aqui, em nome de Jesus Cristo, sai coisa ruim daqui. Então, enquanto a igreja está presa nisto, tem alguém que está jejuando e orando para ampliar coisas maiores, para restaurar aquilo que está debaixo de escombros, que são famílias, que são casamentos, que são pessoas que estão em densas trevas. Aí tem irmãos reunidos dizendo, ai meu Deus do céu, o que vai ser? Você viu quem veio de calça esse dia? Você viu que, o pastor faz tempo que não põe terno e gravata. Não tem demonstração de poder, não tem demonstração, não tem. Por quê? Porque o povo não quer. O povo quer cuidar da vida do outro e vestir uma roupa de religioso e achar que está abafando no céu, e o céu está dizendo, você está longe do propósito do reino. Enquanto você está cuidando da roupa dele e da roupa dela, eles estão orando para que o poder, que a maravilha se manifeste no meio da igreja, no meio do bairro, e Deus venha salvar, Deus venha libertar, Deus venha transformar, trazer crescimento para o ambiente. Então, a demonstração de Neemias é buscando recurso. Ele não para ficar chorando, para ficar olhando, para ficar falando, vamos orar que Deus vai mandar lá. Ele fala, se o problema veio na minha mão, se Deus me colocou aqui, é minha jurisdição, eu vou buscar recurso, eu vou orar a Deus, Deus vai enviar alguém, Deus vai mostrar alguém, Deus vai tirar o sono de alguém, para me trazer recurso, para me fazer, para me investir, para que a glória, que o poder de Deus venha a ser manifesto dentro desse ambiente. Então nós não temos mais tempo para ficar perdendo em reuniãozinha solene, para ficar orando contra o crescimento daquilo que é de Deus. Para de perder seu tempo para ficar paralisando aquilo que Deus está fazendo. O crescimento
crescimento é de Deus, não é do pastor Oswaldo. O crescimento é de Deus, não é do pastor Marcos. O crescimento é de Deus, não é do pastor Marcelo. O crescimento é o Deus que está trazendo. Então, Neemias, ele começa a trabalhar numa forma tão veloz, que ele disse: eu não tenho tempo para perder. Então, em 40 dias, ele começa a se desdobrar, ele começa a doar sua vida, o seu tempo, ele trabalha até tarde, ele acorda cedo, e ele vai no tempo recorde, porque ele tem 40 dias para levantar e edificar os muros. Coisa linda. Ele está trabalhando, ele está fazendo, ele colocou a sua força motriz em prol da obra. Só que é interessante que nesses dias se levanta alguém, ou alguns, e esses alguns são os que moravam na região e que estava feliz com a devastação da região, e não queria ver que aquele lugar fosse edificado. Então, quando eles descobrem que tem alguém no tempo recorde, trabalhando, se doando, trazendo investimento, orando, jejuando, ele disse: não, se não é aquele que fala assim: se não vir pela nossa mão, não pode vir pela do outro. Se não for meu nome que não estiver lá nessa reforma, eu não vou deixar acontecer. Se o meu nome não sair no cartaz que eu que fiz esse novo, eu não vou deixar acontecer. Então o que acontece? Eles tentam paralisar, eles tentam impedir o crescimento, o desenvolvimento que Neemias está fazendo. Só que Neemias está focado. Neemias tem um objetivo, Marcelo. E quando chega Tobias, quando chega Sambalate e Gesem, porque são os três que eram da região, mas nunca se importou com a região de fato, porque eles adoram a devastação, porque eles tiram proveito mais ainda dessa devastação. Eles são o tipo daqueles que falam assim: está vendo? Está vivendo isso por causa disso, disso, deixa eu orar por você. Só que Neemias olha e fala assim: não, aqui eu não preciso só orar, aqui eu preciso pôr as mãos, aqui eu preciso trabalhar, aqui eu preciso me esforçar, aqui eu preciso fazer alguma coisa. Então, Neemias está em um tempo recorde trabalhando. Entenda isso. Você sempre vai ter opositores quando você está numa crescente, quando você está buscando algo que é essencial, que Neemias estava fazendo. Então alguém olha para ele e disse: ei Neemias, desce aqui, para o que você está fazendo, desce aqui, para o que você está fazendo. Isso é falta de atenção, gente. Por quê? Porque os olhos do ambiente não estão mais para os três. Está todo mundo olhando a construção, dizendo: meu Deus, vai ficar bonito, meu Deus, isso aqui é necessário. Aí os outros três estão dizendo: ninguém fala mais de nós, ninguém olha mais para nós, ninguém vai na nossa casa mais pedir oração, ninguém vai. Então eles tentam de alguma forma paralisar. Então Neemias olha para eles e disse: eu não posso descer, eu não posso descer porque eu estou numa grande obra. Me perdoe a minha expressão. Quem está numa grande obra não tem tempo para ver as pequenas árvores. Quem está numa grande obra não tem tempo, irmão. Por que você não vem na igreja? Quem está numa grande obra não tem tempo para ficar parando, para ficar perguntando para o obreiro na quarta-feira: por que você não foi para a doutrina? Que isso? Esse é uma pequena obra, eu estou numa grande, eu não vou parar para.
Não, eu não vou ficar parando. Não dá, deixa eles no playground deles, deixa. Você está numa grande obra, olhe para cá. Você saiu da tua casa hoje para ouvir isso. Seja felizado nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer: para de ficar se preocupando com quem está fazendo coisinhas, porque você está numa grande obra, você está em outro patamar, você está realizando coisas grandes. Coisas grandes. Então você não tem tempo para ficar. É o que eles querem, isso, chamar sua atenção para ver coisinhas. Você não tem nem a minha atenção. E eles gostam de chamar atenção, mas não tem, é só você não dar atenção. Tem gente que fala assim: ai, pastor Michael, o senhor é ruim. Por quê? Porque você sabe que o fulano não está vindo na igreja, que ele quer chamar a tua atenção. Ixi, esse daí se lascou. Por quê? Porque eu estou numa grande obra. Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, quem não é por mim. Ou você trabalha conforme a obra desenvolve, ou você vai ser o opositor da obra. Ou você acompanha a velocidade de que Deus está usando Neemias para o crescimento da obra, ou você vai ser um opositor da obra. Ou você usa suas ferramentas, o seu recurso, os seus dons para o crescimento da obra, ou você vai ser um opositor da obra. Essa palavra é muito bonitinha, opositor, mas eu posso trazer uma outra palavra: adversário. Adversário da obra. Eu posso falar outra palavra. Adversário do grego quer dizer Satanás. É um adversário. É um Satanás na obra. Não está satisfeito com nada. Quer parar de qualquer jeito. Quer interferir de qualquer jeito. E é ruim quando você quer interferir em algo que a mão de Deus está. Essa obra era de Neemias. Quem estava com ele na obra? Deus não ordenou ele. Ele não pediu direção para Deus. Vai que eu sou contigo. Vai que eu vou enviar o recurso. Só que tem alguém, para ser específico, 3, que quer tirar o ânimo do povo. Para ser específico, 3, que se reúne e diz: como que nós vamos parar isso? Só que o que eu quero dizer para a liderança desta igreja que ouve essa palavra: não empreste os seus ouvidos, não doe o seu coração. Até o cego está enxergando o que Deus está fazendo. Até o surdo está ouvindo os ruídos do que Deus está fazendo. Junte as mãos. Dá ânimo para o seu irmão, dizendo: é a mão de Deus que está fazendo. Tem gente que é tão maluco que orou para um tempo novo, aí não está tendo a percepção que o tempo chegou. Os momentos de delícia chegou, mas olha, deixa eu falar um negócio para você. Esse tempo vai ser um tempo recorde. É o tempo do avivamento. É o tempo que Deus vai avivar a tua vida, para avivar outras vidas. Pergunte por quê? Porque tem algo muito terrível para acontecer. E já está tudo arquitetado. E esse tempo vai chegar e você não vai ver mais profetas nas redes sociais dizendo: manda o Pix.
Você não vai ver mais pregador querendo colocar as caras nos cartazes. Pergunte por quê? Porque a perseguição está às portas. Está chegando a hora de Deus separar os meninos dos homens. Está chegando a hora da igreja conhecer quem é o joio e quem é o trigo. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos lá atrás, que sofreu as perseguições de Roma. E se você está atento para o que está acontecendo, já está tudo arquitetado, silenciando a voz, silenciando a igreja, silenciando aquilo que nós defendemos, aquilo que nós acreditamos. Vai acabar esse oba-oba, vai acabar o oba-oba. Vou quando eu quero, faço quando eu quero. Aí vai ver quem é e quem não é. Aquilo que Zacarias escreveu, ele parece que é tão atual, parece que ele escreveu hoje de manhã. E outra vez vereis, melhor dizendo, Malaquias, a diferença do justo e do ímpio, do que serve e o que não serve. Entenda, a mensagem central de Zacarias não é para o povo estranho, era para o povo de Deus. E por que ele está dizendo o ímpio e o justo? Porque andava junto dentro da congregação. E outra vez vereis aquele que serve e aquele que não serve. E eu sempre falei, Senhor, mas como que isso acontece? Primeiro, pelo vento. Quando vem o vento, você vê quem é e quem não é. Depois, pela perseguição. Aí eu quero ver agora os profetas do Pix falar, manda o Pix, que ele vai ver os extremistas chegando na casa, arrancando ele, arrancando família, dizendo nega. Não vai precisar muito para eles não. Para eles não vai precisar muito não. Nós estávamos no discipulado por esses dias, eu preciso falar isso. E que eu ouvi, aquilo mexeu muito comigo. Porque quem falava com nós falou assim, eu sento pela manhã, de tarde, de noite, e já vou ensinando a minha família, quando eles entrar aqui em casa, ou entrar dentro da igreja para pegar o papai, não chora, glorifica a Deus, porque o papai já está indo para o lugar dele. Não fique triste, dá testemunho para quem vai estar do teu lado vendo. Ou se for com vocês, alguém entrar aqui e eles tentar atingir o papai, pegando vocês para arrancar a vida de vocês, não está na mão deles a sua vida, está na mão de Deus. Agora fala para mim, nós sabendo de todas essa informação, você acha que eu tenho tempo para ficar? Porque fulano não veio no culto, porque fulano chegou tarde no culto, porque fulano, meu irmão, vai chegar um tempo que não vai ter mais isso. Nós vamos conteúdo da mensagem secreta do culto, estudar ainda com uma folha. A página que nós vamos estudar hoje é de Elias, está bem guardadinha, estou indo para a tua casa. Escute, para a gente orar. É por isso que o salmista disse, eu escondi a palavra. Sabe por que eu escondi a palavra? Porque chegará tempos difíceis, Osvaldo, que nem a folha eu vou conseguir arrancar, mas a palavra vai estar escondida aqui. Eu consigo falar umas 12 horas. Eu consigo falar umas 12 horas. E você? Eu consigo falar 12 horas desse livro, umas 20 horas desse livro, só porque está aqui no meu coração. Pastor, não tem esboço, não esboço. Aí você acha que nós vamos ter tempo, igreja, para ficar parando para essas situações de coisinhas de lentinho de playground, sendo que tem algo sendo instalado contra nós, e o reino precisa ser implantado. O reino de Deus precisa ser implantado, porque o reino das trevas já está aí tomando conta. Só que o único que pode fazer demonstração está entendido na cirandinha do playground. Os que podem, que tem poder para combater o inferno,
mas mudou a sua estratégia. Antigamente ele fazia a pessoa pecar para que a igreja expulsasse e ele matava do lado de fora. Agora ele mudou a estratégia. Ele fala: não vou matar, porque se ele puder interter, ele não precisa matar. Quem é que está na escala da oração? Quem é? Não. Por quê? Porque o inimigo inverteu de uma tal forma que ele fala assim: eu não preciso matar esses aqui, eu só preciso deixar eles invertidos. Nesses dias eu estava em casa sossegado. Eu sou muito, sei lá, não consigo pegar, eu preciso ler o livro umas 3 vezes para me entender. E filme é a mesma coisa. Tem um filme que eu assisto lá, toda vez que passa lá, minha esposa é a colombiana, já assisti umas 300 vezes para mim entender o filme. E tem outro filme que eu gosto de assistir, que é Covil de Ladrões. Uma briga de polícia com a gangue que assalta banco. E o polícia fala, o líder do polícia fala para o líder da gangue: eu vou prender vocês. E aí é interessante que dentro desse filme, eu assisti muitas vezes, eu pude ver a mensagem do filme. Os ladrões, eles vão assaltar um banco, só que um banco pequeno, que não tem muito recurso, que não tem muito dinheiro, e eles vão e assaltam aquele banco e traz toda a imprensa, helicóptero, a polícia, tudo focado para aquele lugar. Só que eles saem por debaixo de um túnel que tinha no banco para assaltar uma bolsa de valores que tinha mais valor. Então, quando estava todo mundo intertido ali, eles estavam roubando o que era mais valioso. Meu Deus! Você entendeu? Enquanto você fica intertido, o inimigo rouba o que é mais valioso de você. Quando você fica intertido com fofoca, com a carnalidade, ele vai roubando a presença do Espírito. Ele vai tirando a sua força, a sua vitalidade, para que você não venha ter força na hora do combate que está chegando. Como cristão, como ser humano, tem hora que fala assim: eu não vou orar para esses irmãos que não vêm não. Mas como cristão, sabendo que eles vão enfrentar, fala: o Senhor, reveste eles, dá força para eles não negar o seu nome nesse canto. Quem tem aqui família que ainda não é evangélica? Eu tenho. Dentro da minha casa, eu fico mais velho. Quando eu fico perdido, eu deixo de orar e de pedir para Deus salvar. Verdade. Eu fico perdido com coisas que não são do meu cotidiano, do que eu tenho que fazer. E aí eu deixo de concentrar a minha força pedindo para Deus: Senhor, salva ele, transforma ele. Eu deixo de apresentar jejum a Deus. E é interessante que Neemias, ele levanta o templo, reforma o templo, e ele deixa o templo sobre a responsabilidade do sumo sacerdote, que é Eliasibe. Esses 3 homens que tentou paralisar Neemias e não conseguiu, Neemias
conseguiu no tempo recorde fazer o que era para fazer. Só que nós temos que entender que nós terminamos algo e já temos que se preparar para iniciar outro. Por quê? Porque eles não deixaram de insistir, investir, Bruna, para paralisar a obra. Se eles não tentaram paralisar do lado de fora, eles vão tentar paralisar do lado. E aí o que ele teve a ideia? Tobias, ele se casa com uma parente de Eliasibe. Depois você vai ver, se eu fosse você, eu estudava esse capítulo 13 todinho, porque você vai ver a reforma que Neemias fez, e foi por causa disso daqui que ele proibiu casamentos de alguém fora da sua crença. Por quê? Porque Tobias não era cristão. Então quando ele casa com a parente de Eliasibe, que era o sumo sacerdote, ele entrou para a família sacerdotal. Abriu-se a brecha para ele disse: agora eu sou da casa, Eliasibe, agora eu sou da sua família, eu quero um cargo lá dentro. Aí Eliasibe fala: mas você não é crente. Ele falou assim: não, mas eu sei me vestir como crente, eu sei falar como crente, eu sei cumprimentar como crente, eu sei fazer as coisas de crente. E aí faz sinais, faz tantas coisas, que aí todo mundo fala: meu Deus, é crente. E aí o que ele fez? Ele falou que era um lugar dentro do templo, da casa do Senhor. Aí Eliasibe falou assim: mas nós não temos, nós acabamos de construir uma recâmara que guarda os dízimos, que guarda os grãos, que guarda o azeite, que guarda o incenso. Ele falou: arranca tudo, porque eu vou me instalar lá, eu vou colocar os meus móveis lá. Então mudou todo o sistema de culto, de adoração da casa do Senhor, porque agora Tobias está dentro da casa, Bruna. E ele dentro da casa, ele começa agora a reger a casa. Não, ele não precisa estar no poder não. Ele sabe influenciar quem está no poder. Você não precisa estar no poder para governar. Isso aqui é uma tática de guerra. Você não precisa estar no poder para governar. Você não precisa estar sentado na cadeira do presidente para você governar. Você sabe articular. É só saber articular. Você tem um povo nas tuas mãos. Ah, irmãos, por que eu prego isso? Porque eu gosto de ler alguns livros assim. O Príncipe de Maquiavel. Então quando a gente vê algumas questões acontecendo, fala assim: olha só que Tobias, como é articuloso, a arte da guerra. Então a gente gosta de algumas literaturas para aprender. Aí a gente olha para a Bíblia e fala assim: meu Deus, olha que já existia isso aqui. Então ele começa a articular, sem estar no poder, começa a articular. Então o que aconteceu? Aconteceu que ele tirou tudo que estava dentro da recâmara. E era algo importante, eu quero que você preste atenção aqui. O verso 5: e fizeram um depósito grande, onde antes se depositavam as ofertas de manjares. Vamos lá, vou deixar vocês pontuar. O que tinha lá? Vamos, bem forte. 1, 2, 3, vai. Pronto. Isso aqui teria que ficar até
as últimas terça-feiras, todas as terça-feiras do ano, só para ficar falando desse capítulo 13. Não dá para entregar tudo assim, mas vamos tentar, nesses 2 minutos que eu tenho, aplicar isso aqui. Então, quando tiraram aquilo que era consagrado e que era essencial dentro da casa, irmã Maiara, aquilo era essencial, aquilo ali foi consagrado para aquilo. Por quê? Porque tinha pessoas que dependiam daquilo. A casa do Senhor necessitava daquilo. Pessoas que trabalhavam na casa necessitavam daquilo. Então, quando Tobias chega, sem que ele fale alguma coisa, Oswaldo, ele não falou tira. Ele falou, poxa, eu estou aqui, onde que eu vou morar? Onde que eu vou colocar os meus móveis? Ele não falou, eu quero isso. Não, ele sabe conversar. Não precisa, Eliasib, me tirar da recâmara. Mas já que você insiste, mudou tudo. Eu vou ser bem pedagogo para você entender. O culto que tinha oração agora não tem mais. Por quê? Tirou o incenso. Quiser pontuar aí, você vai pontuando. Incenso representa oração. Então o culto que tinha oração agora não tem mais. Vamos lá. O culto que tinha oferta agora não tem mais. Nem oferta e nem dízimo. Para quê? Ofertar, dizimar. Aí tem uma galerinha que fica na internet aí assistindo. Não, dízimo é coisa de baixo. Ele acaba acreditando. Então tirou. Deu ouvido para Tobias. Tirou. Ele fica o dia todo na internet. Porque ele quer achar uma igreja, ele quer achar um texto, ele quer achar alguém que fala que dízimo não é, porque já está no coração dele não devolver, e ele quer ainda confrontar o pastor. Então tirou o dízimo, tirou o incenso, tirou o mosto, o trigo, a cevada, que é a palavra, e tirou o azeite, que representa a pessoa do Espírito Santo. Então imagine você congregar numa igreja que tem aparência de igreja, mas não é igreja. Por quê? Porque não tem oração, porque não tem oferta, porque não tem dízimo, porque não tem a presença do Espírito Santo. É uma mensagem vazia. Ninguém se arrepende, ninguém aceita Jesus, ninguém muda de vida, ninguém é cheio, ninguém é batizado com o Espírito Santo. Só que ela tem a aparência de igreja. O que acontece é mais ou menos isso aqui, é o culto, mas é tudo vazio. Ninguém sente nada, bate cartão. Eu preciso ir, ai meu Deus, eu preciso ir, porque se eu não vou, mas é só por vir. Ninguém traz mais incenso, ninguém traz mais oferta, ninguém ama mais dizimar, ninguém gosta mais ninguém tem mais o amor de buscar o batismo com o Espírito Santo incessantemente. Tenho os meus cargos, tenho as minhas responsabilidades, então eu vou. Mas não ama mais cumprir isso aqui. Não tem mais amor por isso aqui. Não traz mais incenso. Uma vida vazia. Não muda. Não tem transformação. Não tem mudança no caráter. Não tem mudança na palavra. Não tem mudança no que tange a espiritualidade. Não há crescimento. Não há progresso. E detalhe, preso na religiosidade. Porque quem é preso na religiosidade, ele acha que aquilo que ele faz é importante, Deus está se agradando. Só que
Neemias descobriu o que estava acontecendo lá. Vocês acreditam que eu vou falar aqui agora, que em algum lugar desse planeta já tem alguém que Deus falou, já tem algo por fora do Brasil, mas que já está trazendo as chamas do avivamento? Em algum lugar. Por que não aconteceu ainda isso? Pergunte por quê. Porque esse é o evento que a igreja espera há 2000 anos. Então, Deus está olhando, procurando alguém que tenha um coração que não seja soberbo. Imagine se é eu, que Deus fala comigo no meu quarto lá de madrugada, fala: Marcos, levanta aí, seu dormioco, o avivamento vai vir através da tua vida. Eu falo: qual? O avivamento mundial? É, através da tua vida. Fala: meu Deus, como que eu vou me sentir? Então Deus está procurando alguém, eu acho que Ele já encontrou alguém que fala: vai vir pela minha vida, só que eu não quero aparecer. Deus falou assim: lógico que você não vai aparecer, porque até hoje Ele está procurando alguém com esse sentimento de falar: o negócio aconteceu, mas eu não quero. E nós temos uma síndrome de falar assim, que quando nós não quer, isso chama psicologia reversa. Então em algum lugar Deus já achou alguém. Aqui Deus achou em Suzano. Falou assim: vai lá, vai lá. Neemias chegou lá. Quando Neemias chegou lá, o texto nos informa que ele viu aquilo, ele ficou tão desagradado com aquilo. E o que falta para nós esses dias? Alguém que se desagrada, caros, com o andamento da igreja. Porque tem muita gente religiosa escondida atrás da fardinha, que já não tem mais incenso. Ah, mas é de oração. Não, de frases na mente. Não põe mais o coração na oração. A oração já é computadorizada. Já não tem mais sentimento para orar. Aí atrás da fardinha, aí já não traz mais o dízimo, já não traz mais a oferta, já não traz mais o coração para o culto. Por quê? Porque gosta do sistema de Tobias. O sistema de Tobias é paralisar aquilo que Deus está fazendo. O sistema de Tobias, Priscila, ele não aceitou que Deus enviou Neemias. Da onde veio esse Neemias? Nem nasceu aqui. Da onde veio? Porque os pais eram judeus, mas ele nasce na Babilônia. Da onde veio? Não, vai roubar nossa fama, vai. Não, deixa assim do jeito que está. Nós conseguimos tirar vantagem da desgraça. Deus falou assim: Deus está levantando alguém com coração cheio de amor, com coração generoso, com coração voltado para Ele, que não tem soberba alguma. Senhor, o meu nome não precisa aparecer, simplesmente o teu nome que é mais importante. Que o teu nome vá, que o teu nome seja o que vai trazer a mudança, que vai trazer a libertação para este povo. Então quando Deus envia Neemias se desagradou. Nós temos que desagradar, não é do irmão que está do nosso lado, não. Nós temos que desagradar do sistema que implantaram em nós, que vendaram nós, e nós temos que desagradar dizendo: eu não aceito cultos desta forma. Então se eu não aceito, vou começar de mim, vou começar a trazer incenso, vou começar a trazer o meu coração para o culto. Não adianta você vir o seu coração, não adianta, porque tem muita gente que está aqui, mas o coração está aqui, o coração está lá no Itaquerão. Eu queria estar lá no Itaquerão, eu pago R$400 para lá assistir o jogo, mas não tem coragem de dar uma oferta de 40 aqui. Você acredita que tem milhares de cristãos que pagaram R$400 para estar lá agora? E vai postar no status? Aí você pede uma oferta, o dízimo? Não tem. A igreja pede demais.
quer que Deus incendeie o nosso bairro, sendo que a gente vem para a igreja, mas deixa o coração em casa? Eu falo isso com toda sinceridade, sempre que eu estou falando. Tem gente que está aqui, mas o coração está lá no sofá, na novela das 9. Tem gente que está aqui, que levantou 15 minutos antes de ir e passou o dia todinho no celular e o coração está lá nos aplicativos Kawaii, fala os outros, TikTok, fala os outros, fala, confessa o pecado, vamos. Deus domingo aqui revelou até o nome do joguinho que o crente estava jogando. Foi ou não foi? Então, Carlos, não dá para nós vir para a igreja e deixar o coração em casa, porque Deus, na proposta, quando Ele nos salvou, Ele disse: dai-me o quê? Eu não quero nada, eu só quero o teu. Ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós, Ele não pediu nada, Ele só falou assim: dai-me o teu. Ele falou assim: deixa eu fazer uma troca, Bruna, eu vou tirar esse coração de pedra, colocarei em coração de carne. Só que não dá para nós ir mais para o culto, irmãos, não dá para nós ir mais para o culto e deixar o incenso em casa, deixar o coração em casa, deixar a oferta em casa, deixar o dízimo em casa. Tem gente que está orando, fazendo figuinha para me acabar logo o culto, porque vai começar o jogo. Não, ele já falou para mim, achei que você nem ia vir. Eu falei: não, é meu time, mas calma aí, gente. Meu coração ardendo para trazer esse negócio. E eu falei só uma coisa para ele. Eu falei assim: a minha cobrança é diferente das dos demais. Então, quando Neemias chega, ele vai ver que as mobílias estavam lá. Só que Tobias não poderia entrar. Por quê? Porque estava escrito no livro, eu li para vocês no começo do texto, dizendo que os moabitas não poderiam congregar dentro da congregação. Não podia estar dentro da casa de Deus. Carlos, está aqui no texto. E quando abriu o livro, eles perceberam isto. Então tem muita gente que está nos cultos de Tobias, está defendendo Tobias, não, porque tem que ser assim, 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 mas nunca abriu o livro, porque quando abriu o livro eu falei assim: isso nunca foi de Deus. E você nem sabe o mal que Tobias fez, quando ele tira tudo esse suprimento, Priscila. Ele tira da boca dos levitas, ele tira da boca dos cantores, ele tira da boca dos porteiros, pessoas consagradas que Deus levantou para cuidar do templo. E está na Bíblia todinha: o obreiro é digno do seu salário, porque Deus levantou pessoas qualificadas, preparadas para cuidar do templo e para que recebesse o seu benefício. Aí quando Tobias chega, fala assim: arranca todas as ofertas. Aí ele fica na internet: porque pastor não precisa, porque pastor não sei o que lá mais, são tudo ladrão, são tudo isso, são tudo aquilo. Aí os irmãozinhos que congregam com você, aí eles começam a ouvir. Aí chega aqui e quer te confrontar: não, porque eu vi lá no Kawaii que não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa aquilo outro. Eu escutei isso já, preciso falar com o senhor. Me levou e pegou os vídeos lá. Eu falei: meu Deus do céu, me dá um texto. Aqui ó, Kawaii, capítulo 2 e versículo 1. E eu encerro. Esses porteiros, Lívia, os levitas, os cantores, os levitas ensina a palavra, os cantores traz Deus para o culto. Deus habita em meio? Pega isso, traz Deus para o culto. Então, cantores, olha a responsabilidade que você tem. Por isso que você não pode deixar o seu coração em casa. Por isso que você não pode chegar e entrar com o celular na mão, porque você tem que trazer a presença de Deus, não tem que trazer o celular não.
Então Deus habita em meio aos. Então, se os levitas tiveram que sair, os cantores e os porteiros, porque o texto diz que eles foram para o campo. Por quê? Porque quando eles não estão sendo beneficiados, eles precisam trabalhar. Eles têm família para cuidar. Então, no dia que a igreja deixar de assalariar, não tem problema. Deus não vai deixar você morrer, porque você sabe fazer alguma coisa no campo. Você sabe fazer alguma coisa no campo. E eles foram. Só que quando Neemias chegou e descobriu o que estava acontecendo, por que não está tendo mais ensino, discipulado na igreja? A palavra. Porque os levitas foram embora, porque Tobias não está pagando eles. Por que não está tendo mais a presença de Deus nos louvores? Por quê? Porque os cantores foram embora, porque não está tendo mais recurso. E cadê os porteiros? Por que está entrando qualquer um, está ficando de qualquer jeito? Por quê? Tirando o porteiro, todo mundo tem acesso. Porteiro é para quê? Para que tem um porteiro? Controlar o culto sem a presença de Deus, porque não tem os cantores, que Deus habita no meio do. E aí o culto não tem o ensinamento da palavra. Por que Tobias, Marcelo, não quer, Marcelo? Por que Tobias não quer que tenha ensinamento? Se você não pegar isso, eu vou ficar nervoso com você, vou jogar esse microfone agora. Ó, por que eles não querem? Capítulo 13, versículo 1 foi o que eu li. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos e achou que que os amonitas e os moabitas não. Por que eles querem entretenimento na igreja? 2 horas de entretenimento, de teatro, grupo de dança, nada contra, isso e aquilo. Porque os moabitas, eles sabem que no dia que abrir isso aqui, no dia que abrir o livro, a casa vai cair para ele. Deus abençoe.